Dev, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso gratuito de Java. Eu sou a Fernanda Kipper, eu trabalho como engenheira de software no Mercado Livre e também sou Microsoft MVP aqui no Brasil. E eu vou te acompanhar ao longo dessas 3 aulas totalmente práticas, onde a gente vai construir um projeto do zero e ficar totalmente imerso no mundo do Java. Juntos, a gente vai construir um encurtador de URL, usando o Java e conceitos de funções serverless, usando os serviços da AWS como a AWS Lambda e também o S3. E além disso, a gente vai integrar todos esses nossos serviços com o API Gateway. Então vai ser um projeto totalmente completo, onde a gente vai abordar vários serviços da AWS e construir um projetinho novo para você colocar no seu portfólio. Esse conteúdo foi desenvolvido especialmente para quem é dev e já conhece um pouco sobre Java e AWS, mas quer continuar se atualizando e se aperfeiçoando cada vez mais. Portanto, se você está iniciando agora, pode ter alguns tópicos que eu vou abordar ao longo das aulas que ainda seja um pouco avançado para você. Agora, se faz sentido para você e para o seu momento de carreira, eu preciso que você se organize para conseguir assistir todas as aulas, porque elas ficam disponíveis gratuitamente somente até domingo. Nem todo mundo chega até o final do curso, mas eu quero que você se comprometa a chegar até o final desse projeto junto comigo, postar o projeto novo no seu GitHub e compartilhar lá no LinkedIn com o seu certificado novo, beleza? E lembrando que nós temos uma comunidade exclusiva no Discord que você pode usar para tirar suas dúvidas com as outras pessoas que estão passando pelo mesmo curso e também os outros educadores da Rocket. E além disso, fazer muito networking e tornar essa experiência ainda mais valiosa para você. O link da comunidade do Discord e todas as outras informações são reunidas no guia do curso que você recebeu por e-mail. E também é importante que você entre no WhatsApp exclusivo desse curso para você não perder nenhuma novidade e também não ficar de fora dos sorteios e descontos exclusivos. Então, agora dado esses avisos, bora pro código e bora codar! Então, galera, antes da gente colocar a mão na massa e criar o nosso projeto de Java na prática, vamos entender um pouquinho mais sobre o projeto que a gente está construindo. A gente precisa entender certinho quais são os requisitos e como ele vai funcionar antes, de começar a desenvolver o código. Então, o nosso projeto desse curso vai se tratar de um sistema de encurtamento de URLs. Então, quem aí já utilizou aqueles sites onde a gente coloca uma URL super longa e ele nos retorna uma URL curtinha, certo? Uma URL encurtada que a gente pode usar para compartilhar com os nossos amigos, compartilhar com os seguidores, compartilhar no canal do Discord, etc. Então é basicamente esse sistema que a gente vai construir. A gente vai receber do nosso usuário uma URL longa que ele deseja encurtar, talvez uma URL cheia de query params ou parâmetros na URL, certo? E a gente vai devolver para ele uma URL encurtada, que ele vai poder utilizar para ser redirecionado para aquela URL original. Então, vamos abrir aqui o Inscal para eu explicar um pouquinho, aqui de forma visual, como é que vai funcionar essa nossa aplicação. Então, o usuário da nossa aplicação, o que ele vai conter? Ele vai conter uma URL original, certo? Eu vou botar aqui um exemplo, certo? Eu vou botar aqui, www.exemplo.com. E aí, digamos que nesse exemplo.com, além disso, ele tem aqui um ID aleatório, certo? Vou botar aqui uns números aleatórios. E aí, além disso, ele tem uns query params, como por exemplo, name, Fernanda. Outro query params aqui é test, prod. Outro query parm é middleware true. Outro, sei lá, ID da requisição igual a nananana, e digamos que ele tenha essa URL original aqui, tá? Tô só mostrando para vocês de exemplo para vocês entenderem por que a nossa aplicação é útil, certo? Para quem nunca usou esses encurtadores de URL. Então, o nosso usuário, inicialmente, ele tem isso daqui, certo? Só que ele quer compartilhar isso aqui com os amigos dele, ele quer compartilhar nas redes sociais, quer compartilhar no Discord, enfim, seja onde ele quiser, quer colocar no YouTube, num comentário, e não quer ficar enviando essa URL super longa, porque às vezes a aplicação não suporta URLs longas, então tem aplicações que têm limite de caracteres, ou às vezes fica ruim ali para colocar num post do Instagram, ou para compartilhar no WhatsApp, fica algo muito longo, e o usuário gostaria de ter somente uma URL encurtada. Então ele vai passar essa URL aqui original para a nossa aplicação. Então aqui a gente vai ter o nosso app. O nosso app, o que ele vai fazer?
ele vai acessar um banco de dados e depois vocês já vão entender como é que a gente vai construir tudo isso daqui usando o serviço da AWS, certo? Depois eu vou entrar aqui no mérito certinho de cada serviço que a gente vai utilizar, qual é o papel deles aqui nessa arquitetura, mas primeiro vamos entender o nosso projeto em si. Então, a nossa aplicação ela vai acessar um banco de dados, e nesse banco de dados, ela vai salvar um UID que ela vai ter gerado para essa URL original, junto com, certo? Esse UID mapeando a URL original e um tempo de expiração. Por quê? Porque eu não quero criar URLs encurtadas que sejam válidas para sempre. Digamos que o meu usuário use aquilo somente por 10 dias e depois ele parou de compartilhar, ele não vai mais usar e aquilo lá fica como um lixo, né, dentro do meu banco de dados. Então, por isso que eu vou colocar um tempo de expiração nesse meu dado, porque aí, dessa forma, depois fica mais fácil de eu fazer a sanitização desses dados lá no meu banco de dados. E quando eu digo sanitização, é a limpeza do meu banco, tirando dados que são velhos, que são obsoletos, que eu não estou mais utilizando. Então, por isso que a gente precisa de um tempo de expiração. Esse tempo de expiração vai ser enviado pelo nosso usuário. Então, além da URL original, ele vai nos enviar um timestamp, certo? Representando o tempo de expiração. Até quanto tempo essa URL vai ficar válida? Ela vai ficar válida até mais uma semana, né? Até semana que vem ou até mês que vem. Enfim, isso aqui pode ser tanto algo definido no front-end, por exemplo, né? Algo parametrizável lá no front-end, se tivesse um dashboardzinho para fazer a geração da sua URL encurtada, quanto algo definido, por exemplo, pelo plano de pagamento do usuário. Se vocês quisessem depois elevar essa aplicação para um próximo nível, né? A gente poderia integrar com o meio de pagamentos, e o usuário que paga o plano Basic pode ter URLs que expiram em até 30 dias, URLs que expiram em 7 ou 1 dia, não sei. URLs que... já os usuários que pagam um plano Pro poderiam ter URLs, por exemplo, que duram 1 ano, duram, sei lá, 6 meses, né? Um tempo de expiração mais longo. Aí tô só dando ideias, a gente não vai construir nada de pagamento, a gente vai controlar isso através de um parâmetro mesmo que a nossa aplicação vai receber. Então, acessando aqui o banco de dados, né, a gente vai salvar aquela URL original linkada a um ID e também o tempo de expiração dela. Quando o usuário for novamente acessar o nosso app aqui, passando, né, o ID agora, somente ele vai aqui agora ele vai acessar a URL encurtada, certo? Nos passando o ID que foi gerado aqui nessa outra etapa para ele. Então, aqui a gente vai retornar para ele o ID, certo? Que representa o ID que ele vai usar para acessar essa URL original quando for chamar nossa aplicação. Então, quando ele acessar a nossa aplicação passando esse UID, o nosso app vai consultar esse UID lá no banco de dados, né? E então vai recuperar a URL original e se essa URL ainda está válida ou não. Se estiver válida, ela vai redirecionar o usuário para a URL original. Então aqui eu vou ter de novo a URL original, certo? E vou redirecionar o meu usuário para ela através desse UID aqui que ele me passou de parâmetro. Então é basicamente esse o fluxo aqui da nossa aplicação, é assim que ela vai funcionar. E agora que a gente já entendeu a ideia do nosso projeto, a gente pode partir para a criação da nossa conta da AWS, que a gente vai precisar, porque a gente vai fazer basicamente todas as configurações da nossa aplicação lá dentro, certo? E aí a gente vai começar a entender aqui como cada pecinha se encaixa, como a gente vai usar cada um dos serviços da AWS aqui, e depois a gente revisita aqui esse desenho de arquitetura quando a gente já tiver, né, um pouco mais ciente dos serviços que a gente vai utilizar. Então, já estou aqui, ó, com a minha URL aberta, né? Já estou aqui com o site da AWS aberto. E eu basicamente botei na internet criar conta na Amazon, né? Criar conta na AWS. E aí a gente vai cair aqui no nível gratuito da AWS, certo? Nessa paginazinha aqui. E esse link para vocês criarem a conta de vocês vai estar disponível aqui, certo? Nos materiais extras das aulas, tá? Aí a gente vai clicar aqui em criar uma conta gratuita. Quando a gente clicar nesse botão criar uma conta gratuita, a AWS vai nos perguntar aqui todas as informações necessárias. Primeiro vai ser Primeiro vai ser o e-mail do usuário root. O usuário root é o usuário raiz, é o usuário principal, é o usuário, como posso dizer, o usuário dono dessa conta da AWS. Então, a gente está criando uma conta onde a gente vai ter um usuário que é o root. Eu posso adicionar depois mais usuários embaixo dessa mesma conta, mas eu sempre vou ter esse usuário root. No nosso caso aqui, o usuário root vai ser a gente. E a gente vai ter que dar também
um AWS Account Name. Então, por exemplo, eu vou colocar meu e-mail aqui, contato@fernandakipper.com, e esse aqui vai ser o e-mail depois que eu vou usar para logar na AWS, certo? Aqui vocês colocam o e-mail de vocês, tá? Tô dando só um exemplo, eu já tenho uma conta na AWS, depois eu vou mostrar certinho para vocês, mas só para vocês entenderem. E aqui a gente vai colocar o nosso AWS Account Name, o que vai ser o nome da nossa conta. Para quem ainda não está entendendo do que se trata isso aqui, imagina uma empresa, certo? Imagina que eu trabalho numa empresa e essa empresa ela tem 10 desenvolvedores trabalhando lá nela. A aplicação dessa empresa está hospedada lá na AWS, certo? Então, a empresa em si teve que criar uma conta na AWS. O e-mail do usuário root costuma ser o e-mail da área de TI da empresa, ou o e-mail do pessoal lá do suporte, o pessoal de DevOps, o pessoal da infra. Normalmente esse e-mail, né, costuma ser um e-mail ali de uma área específica da empresa, não de um funcionário, né? Porque depois se o funcionário for demitido, se o funcionário sair, aquele e-mail do funcionário é excluído e aí perderia acesso à conta. Então a gente tem que colocar aqui um e-mail, certo, que teoricamente, pessoas ali de nível alto na empresa, né, um cargo mais alto, têm acesso. Por exemplo, né, o pessoal ali, o e-mail geral da área de TI, que o gerente costuma ter acesso, etc. Já o AWS Account Name, muitas pessoas costumam colocar, né, o nome da própria empresa. Então, por exemplo, vai ser a minha empresa se chama KeeperDev, né? Então, a minha account name seria KeeperDev, por exemplo, né? Vai ser aqui porque é o nome da minha empresa. Depois eu posso adicionar usuários dentro dessa minha conta, né? Quando eu contratar desenvolvedores, eu posso adicionar eles e dar a eles permissão para mexer aqui na minha conta. Eu posso dar tanto permissão de admin, deixar eles fazer tudo, quanto permissões ali, né, limitadas, para que eles consigam fazer somente algumas coisas, não consigam mexer no faturamento da minha conta e etc. Então, é por isso que a gente tem esse usuário root e o nosso account name aqui, certo? O nosso AWS account name. Quando vocês criarem a conta de vocês, ele vai pedir aqui a verificação do e-mail, certo? Do endereço de e-mail. Então, vocês vão receber um e-mail lá na caixa de vocês, vão ter que colocar aqui o Verification Code, e aí vão partir para mais um formulário onde vão ter que preencher alguns dados, certo? Mas a gente vai usar aqui nas aulas somente o Free Tier da AWS, então não fiquem com medo de criar conta, a gente não vai utilizar nada aqui que é serviço pago, certo? Eu não vou mostrar para vocês nenhuma coisa aqui que depois vocês vão precisar pagar. Tudo que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas e na construção dessa nossa aplicação vai ser dentro do Free Tier da AWS, certo? Que é aqui o tier, né, de serviços gratuitos que a gente tem ali uns créditos para usar, né? Todo usuário que cria uma conta tem ali uns créditos para usar em alguns serviços e também tem acesso 100% free a alguns outros serviços. Aí depois vocês podem olhar no site da AWS certinho, então se vocês colocarem aqui, né, Amazon AWS, vocês vão cair aqui no site da Amazon Web Services, e aqui tem a descrição certinha, ó, sobre o nível gratuito, sobre tudo. Então aqui, ó, tem certinho todos os detalhes do nível gratuito, quais que são sempre gratuitos, né? Quais serviços ficam sempre gratuitos, quais serviços ficam gratuitos por 12 meses, quais serviços são gratuitos somente para testes, então para tu fazer alguma validação, ver se realmente vai usar e depois se for implantar em produção vai ter que pagar. Aqui também tem todas as categorias dos produtos, né? Então eu preciso de um produto que dê suporte para containers. Aí ele me mostra aqui qual é, né, o limite aqui de uso que eu tenho em cada um desses produtos no Free Tier. Por exemplo, no EC2, certo? A gente tem 750 horas por mês no nível gratuito. E são 12 meses gratuitos. Passados esses 12 meses, a gente já não tem mais, né, essa disponibilidade aqui do nível gratuito. Mas aqui vou deixar para vocês explorarem depois. Mas o importante é que os serviços que a gente vai utilizar no Free Tier. Então não fiquem com medo, é só criar a conta aqui, fazer todas as configurações que eles pedem, que a gente já vai estar apto para construir a nossa aplicação. Então, agora voltando aqui para o nosso Notion, a gente já pode dar um OK na criação da nossa conta da AWS. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre as funções serverless, que é basicamente o principal serviço que a gente vai usar nesse nosso projeto. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter uma aplicação, certo? Que vai ser responsável pela criação das URLs encurtadas e, posteriormente, pelo redirecionamento dos usuários, certo? Para a URL original, quando eles acessarem a URL encurtada, passando o UID ali correto. Para isso, para a construção dessa nossa aplicação, a gente vai usar um serviço da AWS que se chama AWS Lambda.
Esse serviço ele é construído em cima de uma técnica que é chamada de serverless, né? E especificamente em cima das funções serverless. Como é que isso funciona, certo? O que são as funções serverless, para quem não conhece? As funções serverless, basicamente, elas são um modelo de computação em nuvem. Então, aqui a gente vai colocar a função serverless, certo? Como assim um modelo de computação em nuvem? Bom, porque é um estilo, né, da gente contratar serviços de nuvem. É uma forma de contratação de serviços de nuvem. A gente pode contratar serviços da nuvem de diversas formas. A gente pode contratar um hardware inteiro para nós, alugar o hardware inteiro. A gente pode alugar somente uma máquina virtual que fica rodando lá dentro daquele hardware. A gente pode alugar somente um banco de dados, né? Tem diversos serviços ali que a gente pode trabalhar quando a gente está falando de computação em nuvem, que a gente pode fazer essa contratação para os provedores. No caso aqui, né, a gente está usando a AWS, que é uma das maiores provedoras de nuvem do mundo e é a que eu tenho mais experiência também no mercado de trabalho, certo? E aí, ali no mundo da AWS, a gente tem as AWS Lambdas, certo? Que são nesse modelo de computação em nuvem que a gente chama de serverless, certo? E aqui especificamente de funções serverless. E como é que funciona esse modelo de computação em nuvem? Como é que isso acontece? Bom, basicamente o nosso provedor de nuvem, né, a AWS, ela vai gerenciar para a gente, então gerenciar automaticamente toda a infraestrutura, certo? Toda a infraestrutura necessária para executar o nosso código. Então, vocês vão perceber que o que a gente vai se preocupar durante as nossas aulas é somente em escrever o nosso código, escrever a lógica. A gente literalmente vai criar ali as nossas classes Java, certo? Configurar as bibliotecas que a gente vai usar, obviamente, mas a gente vai se preocupar somente no código. Vamos escrever nossas classes, ver se a lógica está funcionando e, feito isso, a gente vai empacotar o nosso projeto Java e jogar ele lá dentro da AWS, certo? Jogando lá especificamente dentro de uma AWS Lambda. Quando a gente jogar ele lá dentro, a gente não vai mais precisar fazer configuração alguma. Toda a infraestrutura, então toda a configuração de rede, toda a configuração da instalação do próprio Java, toda a configuração, certo, da reserva do hardware para nós, da destinação do hardware para rodar aquele código, fica tudo, certo, a cargos do provedor de nuvem, a cargos da AWS, porque a gente está trabalhando nesse modelo serverless. Então, muitas pessoas, quando escutam esse termo aqui, né, e inclusive eu vou tirar o funções aqui da frente, porque a gente está falando de uma forma geral sobre o modelo serverless. Então, muitas pessoas, quando escutam o termo aqui de serverless, acabam se confundindo, porque quando a gente traduz serverless, né, é basicamente a tradução de algo sem servidor. Mas não é que a nossa aplicação não terá um servidor, certo? Ela continua tendo um servidor, só que não é mais a gente que é responsável por cuidar dele. A gente delega essa responsabilidade para o nosso provedor de nuvem e a gente apenas, certo, se preocupa com o nosso código. Quem cuida da escalabilidade, certo, dos servidores, quem cuida da configuração do hardware é o provedor de nuvem. Então aqui é sem servidor porque a gente passa a ser responsável somente pelo código e nada mais, certo? Nada mais. A escalabilidade fica a cargo do provedor de nuvem. Então, deixa eu colocar aqui. Opa! Parou aqui, não deixa mais eu colocar. Ó, a escalabilidade é cargo do provedor. A configuração do hardware é com o provedor, certo? A configuração de rede é com o provedor. E a gente não se preocupa com isso. Coisa que, se a gente estivesse pegando uma máquina virtual, a gente teria que se preocupar. Mesmo que a gente utilizasse um serviço de autoscaling, certo? Que lá na AWS a gente tem, por exemplo, no EC2, a gente consegue fazer com que o nosso EC2 escale automaticamente, habilitando essa opção. Mesmo assim, a gente que se preocupa, certo? A gente que tem que ir lá e habilitar, a gente que tem que ir lá e colocar, certo, um controle daquela escalabilidade. A gente que se preocupa em configurar o hardware, a gente escolhe qual o chip da máquina, a gente escolhe qual a memória, a gente escolhe todos esses detalhes, certo? A gente escolhe o sistema operacional, né? A gente se preocupa com isso, a gente se preocupa com a configuração do hardware. Outra coisa, né, é que a gente se preocupa com a configuração de rede. Então, a configuração
de rede é algo que a gente se preocupa se estivesse fazendo a configuração de uma máquina virtual. Já aqui no modelo serverless, não. A gente só vai fazer nosso código, empacotar ele e literalmente fazer o upload dele lá na AWS e deu. Morre aí as nossas responsabilidades, certo? Então, esse modelo de computação em nuvem tem ganhado muita força no mercado, certo? E ele é muito utilizado para casos onde a gente não tenha um uso contínuo, certo, da nossa aplicação. Então, quando a gente tem um servidor ali que é usado de uma forma irregular, por exemplo, ele passa muito tempo sem ter nenhum acesso e daqui a pouco recebe muitos requests, esse é um caso onde cabe bem o uso de um modelo serverless. Por quê? Porque a gente não precisa ficar pagando pelo hardware enquanto a gente não está usando. Então, outra coisa interessante aqui do modelo serverless é que a gente só paga pelo o que usa. Então, literalmente, se não tem ninguém chamando a minha função, não tem ninguém acionando a minha aplicação, ninguém fazendo request para ela, eu não estou pagando nada lá na AWS, mesmo que aquilo ali esteja criado, certo? Diferente de uma máquina virtual, diferente de um banco de dados que, por estar alocado ali para mim, né, mesmo que eu não esteja fazendo queries, não esteja fazendo requisições para minha máquina, eu continuo pagando porque aquilo lá está alocado para mim, está destinado. No modelo serverless, não, a gente só vai pagar pelo que usar. Então, literalmente, só vai pagar quando a nossa aplicação rodar, quando o nosso código estiver executando, a gente está pagando. E aí, para essas aplicações que têm, né, picos incontínuos, então às vezes passa 2, 3 dias sem ninguém chamar e depois recebe vários picos, ou passa horas sem nenhuma requisição, recebe picos, né, é algo interessante. E para aplicações mais simples também, que não precisam de uma infraestrutura tão robusta, também é um caso super interessante, que é o nosso caso. Vocês vão ver que a nossa aplicação é super simples, certo? Não vai ter muito mistério. A gente não tem muita coisa ali para fazer, é mais a lógica mesmo, mas é uma lógica que é relativamente simples, relativamente pequena. A gente não precisaria de um servidor inteiro destinado para ficar rodando essa nossa aplicação. Então, acho que agora, né, a gente já está mais do que entendido do papel aqui das funções serverless, a gente pode partir para a criação da nossa primeira função, que vai ficar mais claro para vocês entenderem, né, do que se trata esse modelo, e agora criando a nossa primeira função, acho que vai matar todas as dúvidas de vocês. Então, galera, vamos agora voltar lá para o navegador e abrir o nosso dashboard da AWS para a gente criar a nossa primeira função Lambda e entender ali algumas configurações que a gente pode fazer. Então, já estou logada aqui no meu dashboard da AWS, certo? Loguei com o meu e-mail e minha senha que eu usei no momento de criação da conta. E eu também tive que colocar o meu código MFA, Multifactor Authentication. Por quê, certo? Porque eu fiz essa configuração na minha conta da AWS, é uma recomendação de segurança que eles fazem para deixar a nossa conta ainda mais segura. Então, quando a gente adiciona a validação de MFA, a gente faz com que mesmo que a pessoa saiba o nosso e-mail e a nossa senha, ela não consiga logar se ela não tiver o código de acesso. E normalmente esse código de acesso a gente pode usar aqueles aplicativos de authentication, certo? Para gerar os códigos para a gente, eles expiram de tempos em tempos, e aí a gente usa esse código ali para fazer a validação do nosso acesso e conseguir logar na nossa conta. Vocês podem configurar isso através aqui do serviço do IAM. Então, vocês entram aqui no IAM e ele vai aparecer ali em cima, certo? Algumas recomendações de segurança para a conta de vocês. E uma dessas recomendações, quase 100% de certeza, vai ser a configuração do MFA, caso vocês ainda não tenham configurado. Mas isso aqui é algo extra, certo? Só queria dar essa dica para vocês para adicionar essa validação, porque é sempre bom, né? Porque querendo ou não, alguém às vezes pode acabar pegando a nossa senha, querendo usar para uma forma maliciosa, sei lá, para usar os nossos créditos da AWS ou até usar algum serviço pago. Então é sempre bom a gente ter essa validaçãozinha extra. Vocês devem estar vendo aqui já que eu tenho custo, certo? Ah, meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que pagar esses dólares que a Fê pagou? Não, galera, isso aqui são aplicações minhas que eu tenho aqui rodando, certo? De outros projetos pessoais, de umas coisas que a gente construiu lá no canal também. Então fiquem tranquilos, isso aqui não vai chegar na fatura de vocês, tá? Então vamos lá para o que interessa. Vamos abrir aqui o serviço de Lambda, certo? Da AWS. E a gente vai criar a nossa primeira função Lambda. Então a gente vai clicar aqui em criar função. A gente vai dar um nome para essa nossa função. Essa nossa função vai ser Hello World Java. Por quê? Porque vai ser a nossa primeira função Lambda que vai retornar um Hello World do Java. Então é por isso que vai ser o nome dela esse, certo? Bem criativo. E aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar escolher de configuração é o nosso tempo de execução, certo? O nosso ambiente de execução. Lembra que eu falei para vocês que aqui no modelo serverless, a gente não se preocupa com nada, a gente só executa nosso código.
Só que a gente precisa avisar para o provedor, né, em qual linguagem vai estar esse nosso código para que ele consiga fazer toda a configuração para a gente. Então, aqui a gente vai ter que escolher em qual ambiente de execução a gente vai querer rodar esse nosso código que a gente vai subir ali. No meu caso, eu vou escolher aqui o Java 17, certo? Mas tem todas essas outras opções aqui para vocês explorarem, caso queiram, em outros projetos. Ah, Fê, eu quero usar uma linguagem que não está aqui, não tem como? Tem, certo? A gente tem como fazer isso subindo um container, daí a gente vai ter que montar um container do Docker, que faz o carregamento, né, faz o download da linguagem que a gente precisa e a preparação ali do ambiente. Esses aqui são as linguagens que têm o suporte nativo da AWS, mas a gente pode, né, com certeza ali tentar adicionar uma tecnologia a mais, só que vai adicionar um pouco de complexidade à nossa aplicação. E a gente faria através desse fluxo aqui, ó, imagem de container. A gente pegaria uma imagem de um container que a gente gerou, certo? E faria aqui a seleção dele, só que isso envolveria toda a criação da imagem e tal, certinho ali para os nossos requisitos. No nosso caso, a gente já vai aqui direto, ó, escolher Java 17 e é isso. Além disso, a gente vai abrir aqui esse toggle de Additional Configurations e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, habilitar o URL da função. Por que a gente está escolhendo isso aqui? Bom, essa nossa função, assim que a gente subir o nosso código Java ali, ele vai ser deployado, ele vai estar disponível né, ali para uso na AWS. Só que se eu não habilitar uma URL dessa minha função, eu não vou conseguir acessar ele, certo? Somente serviços dentro da AWS conseguiriam fazer chamadas para ele. Outros serviços aqui que eu pudesse configurar. Por exemplo, o EC2, ou até se eu estivesse usando um ECS, etc. Não é o nosso caso, a gente quer conseguir acessar de fora, né? A gente quer fazer um acesso externo. E eu quero fazer esse acesso através de uma requisição HTTP. Eu quero um endpoint, certo, HTTP. Então, a gente vai ter que habilitar essa URL da função. E eu posso escolher se eu quero com autenticação ou sem. Com autenticação, eu vou precisar que todas as requisições sejam feitas por usuários autenticados, certo? Passando ali o token de autenticação do IAM. Não é o nosso caso também, a gente não quer autenticação, qualquer pessoa vai poder chamar aqui essa nossa função, porque é algo de teste, certo? Algo de exemplo. Então, a gente vai deixar aqui como none. Beleza? E de resto, aqui a gente não vai selecionar mais nada, é isso, a gente vai só clicar em criar uma função. Aqui ele tirou o nome, porque eu tinha trocado para imagem de container, ele acabou tirando. Então, hello world Java, certo? E a gente vai criar a nossa primeira função. Vamos esperar ele criar aqui, costuma ser bem rapidinho, tá? Não demora muito para ele já provisionar aqui toda a infra para nós e deixar já disponível. Ó, pronto. Já está aqui. Se vocês observarem, a gente já tem aqui uma URL da função, certo? Uma URL para a gente acionar essa nossa função. Essa URL, basicamente, ela funciona como um trigger dessa nossa função lambda. Então, lembra que eu falei para vocês que aqui no modelo serverless, a gente só paga pelo que a gente usa. E o que isso implica, né? O que isso aqui significa? Que a nossa função, ela fica dormente enquanto não tem requisição ativa. Então, a gente não tem nenhuma infra provisionada para a gente se não tem nenhuma requisição chegando. Isso faz com que a nossa função fique ali dormindo. Quando alguém chama ela, ela é acionada, ela é trigada. E aí, a AWS vai lá e provisiona para a gente uma infraestrutura, sobe ali todo o nosso ambiente e executa o nosso código, certo? E essa URL aqui, basicamente, ela é um trigger para essa nossa função. Ela vai acionar ela, vai fazer com que a infra seja provisionada e vai fazer com que o código execute. Existem outros triggers que a gente pode configurar também. Trigger é a tradução de gatilho, né? Então, aqui vai estar aparecendo como adicionar gatilho, que são os triggers. Então, a gente pode ter diversos gatilhos aqui para nossa função, inclusive de outros serviços da AWS. Então, a gente pode configurar para caso aconteça alguma coisa em um outro serviço da AWS, onde esteja rodando uma outra aplicação nossa, ou algum banco de dados, ou até alguma coisa da Alexa, para que isso seja um trigger, certo? Para rodar a nossa função lambda, para que isso trigue a execução da minha função lambda, faça com que ela acorde e execute. E aí, os espertinhos, né? Quem aí já sacou, deve estar pensando, bom, se essa função fica dormente enquanto não tem requisição, e quando ela recebe requisição, a AWS tem que provisionar toda a infra, né? Configurar ali o ambiente para então rodar minha função, isso quer dizer que vai aumentar a latência, certo? Para a resposta. E sim, isso é verdade. Isso é uma causa que a gente chama de... É uma característica que a gente chama de cold start, começo frio.
Então, a primeira pessoa que fizer a requisição para minha aplicação, caso ainda não tenha nenhuma infra provisionada para aquela função, ela vai passar por esse cold start, esse começo frio, porque vai ter que passar por todo aquele tempinho da infra ser provisionada, de subir o ambiente de execução, para então executar o código e receber a resposta, certo? As requisições subsequentes, se forem em seguida dessa, elas vão pegar ali a função já aquecida, ela já vai estar subida numa infra, certo? E vai estar pronta para só responder. Mas a primeira requisição, depois de algum tempo, ela vai passar por esse cold start, vai demorar ali um pouquinho mais para responder, certo? Então, é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai para o IntelliJ. Então, agora a gente vai focar em escrever o nosso código. Lembra que eu falei que as únicas preocupações que a gente tem, né, aqui no modelo serverless é com código. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai desenvolver o nosso código. Então, galera, eu vou abrir aqui o meu IntelliJ. E na página principal do nosso IntelliJ, a gente tem esse botão aqui de criar um novo projeto, certo? New Project. A gente vai clicar nessa opção aqui. Para quem já tiver com um projeto aberto no IntelliJ, depois eu mostro como é que vocês chegam aqui nessa opção de New Project, certo? Mas para quem tiver o IntelliJ que abre na página de Hello, é só clicar aqui em New Project e a gente vai dar um nome para esse nosso projeto Java. Eu vou chamar de Hello World Java, certo? Vai ser o nome do nosso projeto. Aqui a gente vai deixar a linguagem selecionada como Java mesmo. E o nosso build system, a gente vai colocar o Maven, certo? Eu preciso que vocês escolham aqui o Maven, porque depois a gente vai usar o Maven para empacotar o nosso projeto e gerar o nosso .jar, que é o arquivo que a gente vai subir aqui na AWS depois, tá? A JDK, eu vou deixar aqui a minha default, certo? Na versão 17. E aqui nos Advanced Settings, a gente pode configurar o nosso Group ID e o nosso Artifact ID. O Group ID diz respeito, certo, ao Group ID que vai ir lá dentro do nosso Maven, né? Que normalmente quando a gente está criando uma aplicação Spring, por exemplo, a gente costuma colocar aquele com.fernandakeeper, né? Por exemplo, ou com.rocketcity. Então esse Group ID corresponde àquela mesma configuraçãozinha que a gente faz para o Spring, para quem aí já mexeu com Spring e já criou um projeto com Spring Initializer. No nosso caso, a gente vai deixar essa opção padrão mesmo, e o nosso Artifact ID a gente vai deixar com o mesmo nome do projeto. Então, Hello World Java. Vamos clicar aqui em Create, e ele vai criar o projeto aqui para nós no IntelliJ. Então, eu já vou puxar aqui, deixar em full screen, para a gente começar a escrever o nosso primeiro código, né, para fazer o deploy lá na AWS. Então, ele já gerou um código padrãozinho aqui para mim, né, ele criou essa classe main, certo? Essa public class main, só que a gente vai dar uma alteradinha nela, né? A gente não vai mexer aqui especificamente nessa classe main, a gente vai criar uma nova classe e eu já vou explicar mais ou menos para vocês como é que vai ser esse padrãozinho aqui, tá? Mas para quem não conseguiu ainda criar um projeto, para quem não abriu o seu IntelliJ naquela página de Welcome, vocês podem vir aqui, ó, quando já tiverem com o IntelliJ aberto em algum projeto, porque eu sei que dependendo da opção que vocês tiverem colocado, o IntelliJ ou ele abre no projeto mais recente que vocês mexeram, ou ele abre naquela página de Welcome, né? Isso é uma configuração que a gente pode fazer no nosso perfil do IntelliJ. Para quem abriu o IntelliJ e caiu no seu projeto mais recente, não conseguiu ver aquela tela de Welcome, vocês podem vir aqui em File, certo? E clicar em New, que aí vocês vão criar um New Project. E aí a gente segue aquele mesmo passo a passo que eu mostrei para vocês. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Se vocês verem aqui, a estrutura de pastas que o IntelliJ criou para nós foi essa daqui, ó. Ele criou a nossa pasta principal, Hello World Java. Dentro dessa pasta principal, ele criou essa pasta source, certo? E ao lado da pasta source, a pasta .xml. O arquivo .xml, desculpa. Esse arquivo .xml diz respeito ao arquivo, né, aqui de gestão das nossas dependências, de gestão desse nosso pacote, né, do nosso projeto. Para que o Maven consiga fazer a instalação das dependências, a geração do pacote de forma correta, quando a gente fizer o build, a instalação das dependências de teste, caso tenha alguma, e etc, tá? Então, é muito importante que o IntelliJ de vocês tenha gerado esse .xml aqui, porque depois a gente vai precisar dele quando a gente for instalar as dependências específicas da AWS também, certo? Mas, por enquanto, é só um .xml vazio com somente as propriedades aqui do nosso projeto. Aí, dentro da pasta source, a gente tem duas pastas, que é a pasta main e a pasta test. Dentro da pasta test, é a pasta que a gente costuma criar os nossos testes unitários. Mas não é o foco aqui
do nosso curso, certo? A gente vai focar em desenvolver o nosso projeto. Então, a gente vai mexer sempre aqui dentro dessa pasta main. Dentro da pasta main, a gente tem essa pasta Java, que é onde vai conter todo o código fonte da nossa aplicação. Então, tudo que diz respeito às classes do nosso projeto, certo? A nossa regra de negócio, a nossa lógica, né? Onde a gente realmente vai escrever o código de como vai funcionar essa aplicação, vai ficar contido aqui dentro dessa pasta Java, certo? E aí, dentro da pasta Java, a gente tem mais algumas coisas. A gente tem primeiro essa pasta aqui, org.example, que ela diz respeito ao package aqui que, por padrão, o IntelliJ criou para a gente. Então, aqui a gente pode ver até que na classe main ele está declarado lá em cima como ela pertencendo ao package org.example. Por enquanto, a gente não vai mexer aqui nesse package, certo? A gente vai deixar ele aqui paradinho e a gente vai criar um novo package para a gente. A gente vai criar um novo package e, então, vamos criar a nossa primeira classe aqui para fazer o deploy lá na AWS. Então, a gente vai vir aqui na pasta Java, certo? Porque a gente vai criar uma nova pasta ao lado dessa org.example. Então, na pasta Java, nós vamos criar um new package que nós vamos chamar de hello. Deixa eu até confirmar se o nome dele tem que ser hello, e a gente vai confirmar isso voltando lá, certo? Para a nossa lambda lá na AWS. E a gente vai olhar esse ponto aqui, ó, o manipulador, certo? O nosso handler. Se a gente ver aqui, ó, ele está dizendo que o nosso manipulador está dentro de example.hello handle request. O que isso aqui significa? Significa que ele, quando essa lambda for acionada, então quando ela começar a executar essa função serverless aqui, ela vai pegar o pacote Java que tem aqui e vai procurar pelo package example, vai pegar a classe hello e vai executar o método handle request dessa classe hello. Isso aqui é algo que a gente pode editar, certo? A gente pode vir aqui e editar essa configuração padrão, editar aqui qual é a nossa classe de entrada, a nossa classe principal. A gente poderia colocar, por exemplo, aquela classe main. Mas, por enquanto, eu vou usar essa padrão aqui mesmo que vem na lambda, e depois a gente vai mexer, certo? A gente vai manipular isso aqui quando a gente for, de fato, criar a nossa função que vai criar as URLs encurtadas. Então, vamos voltar lá para o IntelliJ, e aí a gente vai criar o nosso package. Ele não é hello, na verdade, então deixa eu fazer um refactor aqui, vou mudar o nome do package para example, e a nossa classe vai se chamar hello. Então, a gente vai criar uma new Java class dentro desse package example, e vai se chamar hello. Essa classe aqui, certo? Essa classe hello, ela vai ter um método público, e por enquanto vai retornar void, que vai se chamar handle request. E o que ele vai fazer, esse método? Eu vou trocar, certo, de void para string, na verdade, e eu vou retornar aqui, então eu vou fazer um return hello world, certo? Então, essa nossa classe aqui só vai retornar um hello world. Quando a nossa lambda lá executar, quando ela for acionada, ela só vai retornar essa string aqui, hello world, que é o resultado que esse método aqui retorna, certo? Por enquanto, eu vou deixar os parâmetros vazios para a gente ver se dá para subir assim com os parâmetros vazios lá na AWS, mas depois a gente vai brincar com tudo isso aqui, vamos alterar, vamos fazer umas coisas bem legais. A gente está só testando para vocês verem ali o funcionamento padrão de uma função lambda mesmo. Então, agora a gente vai abrir aqui, na lateral do nosso IntelliJ, essa parte aqui do Maven, certo? A central aqui do Maven. E aí a gente vai rodar um comandinho, que é o comando de package, para o Maven criar o package da nossa aplicação, gerar o arquivo .jar, certo? Então, a gente pode abrir esse terminal aqui, ó, para executar, né, os comandos do Maven, ou a gente poderia clicar aqui direto em package. Eu vou abrir o terminalzinho porque eu quero, além de fazer um package, eu quero primeiro fazer um Maven clean, certo? Então, primeiro Maven clean e depois package, para ele gerar o package da nossa aplicação. Ele gerou aqui o package, então a gente já consegue ver aqui que existe uma nova pasta que não existia antes, que é essa pasta aqui de target, certo? E dentro dessa pasta target, a gente vê que tem esse arquivo, ó, hello world java 1.0 snapshot.jar. Então, é esse arquivo aqui, esse arquivo .jar que a gente vai subir lá na AWS. Então, a gente vai voltar lá para a nossa função lambda, vamos vir aqui em fazer upload de. E aí, a gente vai fazer o upload de um arquivo zip ou jar, que no nosso caso, né, é o arquivo jar. Eu vou abrir aqui a pastinha desktop, vou abrir meus projetos, Hello World Java, e vou pegar aqui dentro de target o meu Hello World snapshot.jar. Vou abrir ele, vou salvar, e vamos esperar aqui ele fazer o upload do nosso código fonte.
Aí ele me disse aqui, ó, a função Hello World foi atualizada com êxito. Então, quer dizer que o nosso código já está lá e, teoricamente, a nossa função, né, já está apta para responder a requisição que a gente mandar aqui para a URL. Então, a gente vai pegar essa URL que ele gerou aqui para a gente e vamos acessar ela via navegador mesmo, porque o navegador vai disparar uma requisição do tipo GET, né, para esse endpoint aqui. E a gente vai ver como é que a nossa função vai se comportar. Então, vou clicar aqui, vamos esperar um pouquinho, né, ele vai mandar a requisição e ele retornou aqui um internal server error. Vamos ver por que isso aqui aconteceu, certo? Então, isso aqui está querendo dizer que ele tentou executar a função e deu algum erro interno ali no momento de executar a função. Como é que a gente descobre o que aconteceu, né? Como é que a gente visualiza isso? Bom, aqui nas funções lambdas, a gente tem integrado de forma nativa o AWS CloudWatch, certo? Esse serviço aqui da AWS, que permite a gente visualizar os logs da nossa aplicação, os logs de execução. Então, se a gente clicar aqui em visualizar logs do CloudWatch, que fica dentro aqui dessa aba Monitor, a gente vai ver que vai ter um grupo de logs ali específico da nossa função. Olha só, um grupo de logs, né, que corresponde à nossa função lambda Hello World Java. E aqui tem um string de logs que aconteceu, né? A cada requisição ele vai criar um string de logs novo ali, ó. Se a gente mandar uma nova requisição, a gente vai ver, certo? Que ele logou ali, criou mais um string de logs. Ó, a gente vai ver aqui. Na verdade, ele concatenou no mesmo por conta do tempo ser muito próximo. Mas se tivesse tendo uma pausa maior, ele ia criar um novo string de logs. Como tá tudo ali na mesma... mais ou menos no mesmo período, ele acaba concatenando aqui, certo? Porque eles estão rodando lá na mesma função, né, na mesma instância da função. E a gente vai ver o que aconteceu, o que deu de erro aqui. Então, vamos tentar achar, olha só. Ele diz, loading class example.com, example hello, né? Example hello has been compiled by a more recent version of Java Runtime. This version of Java Runtime only recognizes class file versions. Então o que está acontecendo aqui é uma incompatibilidade com a versão do Java que eu usei para compilar o meu projeto, certo? Com o Java que está rodando lá na nossa função lambda. Lembra que aqui ele está rodando com o Java 17. Então, talvez ali eu tenha me enganado, né? Em vez de colocar o Java 17, eu posso ter escolhido uma versão mais recente. Então, vamos voltar lá para o IntelliJ e dar uma olhada. E aí, voltando aqui para o IntelliJ, de cara a gente já consegue ver o que aconteceu. Se a gente ver aqui dentro do meu .xml, né, que estava aberto aqui, inclusive no IntelliJ, foi o arquivo que eu vi aqui, a gente está vendo que nas propriedades aqui do meu Maven, eu tô com o Maven Compiler Source, certo? Na versão 21. E aqui a gente tem que trocar para a versão 17, né? A gente tem que deixar compatível. Então, quando o Maven for gerar aqui, for compilar o nosso programa, né, gerar o pacote, ele tem que usar como target aqui a versão 17, certo? Então, mudando essa propriedade aqui e gerando novamente o nosso package, provavelmente deve corrigir as coisas por lá. Então, gerei aqui o package de novo, né? Ele terminou aqui o build rapidinho. A gente vai voltar lá para a AWS e vamos fazer o upload novamente, certo? Do nosso arquivo jar, que a gente acabou de gerar. Fechei aqui. Hello World, né? Snapshot.jar, vamos salvar, vamos fazer o upload dessa versão nova. Beleza, a função foi atualizada com êxito, vou dar um reload aqui só para ter certeza. Parece tudo certo, então vamos acessar de novo essa URL da função para ver o que acontece. Vou clicar aqui de novo e agora, pronto, a gente já está vendo aqui o Hello World, que a nossa função lá está retornando. Então, perfeito, né? Já entendemos aqui como é que faz uma configuração inicial de uma função lambda usando o Java, né? Já vimos aqui, até conseguimos fazer um troubleshooting, né? Passamos por um errinho, mas foi bom já para vocês verem como, né, identificar os erros aqui nas aplicações de vocês, caso aconteçam, onde é que vocês podem achar mais informações, mais logs, para fazer um debug, para entender o que está rolando. E agora, a gente pode partir para realmente começar a nossa função que vai criar, né, as nossas URLs encurtadas para a gente começar a nossa aplicação de encurtador de URL. Então, galera, para escrever o nosso código que vai realmente ficar na Lambda, que vai fazer a criação das nossas URLs, a gente vai seguir o mesmo fluxo. Então, agora a gente vai vir aqui em File, vamos clicar em New Project e a gente vai criar um novo projeto. Só que dessa vez o nome do nosso projeto vai ser Create URL Lambda, certo? Que é a Lambda que faz a criação da URL. Vai ser um projeto Java.
Vamos deixar o Maven, vou deixar a mesma JDK também, só que a gente vai mudar algumas coisas aqui no Advanced Settings. O nosso Group ID não vai ser mais org.example, então a gente não vai mais usar esse nome. Eu vou usar, por exemplo, com.rocketcity. E aí eu vou chamar aqui de lambda. Não, ou create URL. Create URL partner. Tô pensando no melhor nome aqui. Não sei se esse aqui seria o melhor. Partner. Create URL shortener. Acho que pode ser. Aí o nome do nosso projeto é Create URL Lambda. E aqui o Create URL shortener. Beleza, vamos manter assim. Certo? Qualquer coisa a gente muda depois, não tem problema. Vamos clicar um Create, certo? E a gente vai pedir para ele abrir o projeto nessa mesma janela. Então, this window. Ele abriu já aqui pra gente, então a gente já consegue ver a nova estrutura aqui das nossas classes, né? A gente tem o Java e dentro de Java agora a gente não tem aquele org.example, e sim o com.rocketcity.createURLShortener. Beleza? E aqui o package já mudou também. Agora a gente vai desenvolver o nosso código dentro dessa função main mesmo. Então a gente vai excluir a função public static void main aqui que ele criou por padrão pra gente, né? O método, na verdade. E a gente vai criar um novo método, que vai ser um método público que por enquanto vai retornar só uma string, certo? E o nome dele vai ser handleRequest. A gente vai manter esse padrão lá da Lambda. Depois a gente vai ter que atualizar lá o pacote, né? O caminho do pacote. Mas o nome a gente vai manter como handleRequest, porque é um padrão aqui a gente criar dessa forma, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa nossa função handleRequest é fazer ela implementar uma interface. Essa interface vai ser a interface de Request Handler lá do pacote da AWS. Então, agora, para que esse nosso método ele identifique os parâmetros que ele vai receber, que parâmetros eu digo, né? Os parâmetros que ele vai receber na requisição. Então, quando a gente fizer a chamada aqui, né, para o URL da nossa função, isso aqui é uma chamada HTTP. Então, a gente está passando headers, a gente está passando método, a gente está passando um body, a gente está passando uma série de informações aqui do protocolo HTTP. E para que essa nossa função aqui, esse nosso método handleRequest, consiga identificar isso, né, e absorver essas informações, no caso, extrair essas informações da handleRequest, a gente vai precisar que ele implemente uma interface, né? A nossa classe implemente uma interface para que esse método aqui ele se comporte, né, como um handler mesmo de requisição HTTP. Então, agora a nossa classe public class main, ela vai implementar, né, a classe request handler. É o request handler. E aqui o próprio Copilot já está tentando completar para mim. Eu vou importar aqui o map, né? O map vem dentro do Java Util, o map é para fazer o mapeamento de qual é os tipos, né, que essa classe aqui vai receber. E o que a gente vai estar recebendo vai ser um mapa mesmo, né? Um array, ali um array com vários objetos que tem a chave como uma string e o valor desse objeto é um outro objeto, né? Que são as propriedades ali que a gente recebe numa requisição HTTP, é o header, e aí dentro do header eu posso ter um header ou mais, né, dentro desse parâmetro, é os query params, é o body, e etc. E aí vocês podem estar percebendo que esse tipo aqui, né, o request handler, está vermelhinho, o Java não está encontrando ele. Por quê? Porque a gente não está com a dependência da AWS certinha aqui instalada. Então a gente vai ter que vir aqui no nosso .xml e adicionar a nossa primeira dependência ao nosso projeto, né? Vai ser as dependências aqui específicas do SDK da AWS. E aí eu vou pegar aqui a minha colinha, porque né, tem um nome certinho pro Artifact ID aqui que a gente vai importar, e também uma versão certinha que a gente vai utilizar. Então eu vou copiar eles aqui e vou colar, mas aí vocês podem pausar o vídeo e copiar. Então a gente vai criar, primeiro aqui, né, a nossa chave de dependencies. A gente vai ter aqui as nossas dependencies. Vou criar essa chave aqui, certo? E aí, dentro de dependencies, a gente vai ter essas duas dependências aqui, que vem dentro do group ID com.aws, Amazon AWS, certo? E aí vai ser o AWS Lambda Java Core, né, que é o core aqui para a gente construir funções Lambda com Java, e também o AWS Lambda Java Log for J2, certo? Que é aqui a biblioteca de logs também, uma biblioteca que adiciona umas outras
funcionalidades. Por enquanto, é essas duas que a gente vai usar. Eu já vou aproveitar e adicionar o Lombok também. Depois a gente vai precisar dele, né? O Lombok é uma biblioteca de geração de código boilerplate. Então, através de anotações, por exemplo, colocando @getter, @setter em cima das nossas classes, a gente consegue com que ele gere o código pra gente. A gente não precisa ficar escrevendo esse código, que é um código boilerplate mesmo, né? Acaba às vezes sendo só um copia e cola. Então, pronto, adicionamos aqui essas três dependências nessas versões aqui específicas, e a gente vai pedir agora para o Maven dar um load aqui nas changes, né? Até o Maven aqui já está sugerindo fazer isso, mas a gente vai pedir aqui para ele. Se não estiver aparecendo para vocês, vocês podem abrir aqui o Maven e clicar nesse botãozinho aqui, que parece um reload, certo? Que o Maven vai recarregar o .xml e vai identificar novas dependências. E aí vai fazer já o download aqui delas pra gente. Quando a gente voltar lá no nosso código, né, na nossa classe main, e a gente vier aqui tentar completar de novo esse handler, já era para ele conseguir encontrar essa classe. Então, essa classe aqui, ó, request handler, ela vem de dentro, né, lá do SDK da AWS. Ele não está encontrando aqui, mas não tem problema, a gente pode importar na mão também. Então, posso vir aqui, colocar um import com .amazon AWS, .services.lambda, .runtime, .request handler. Beleza. Tem que colocar um ponto e vírgula. E agora sim, ele já identificou a classe e ele já está reclamando para mim, né? Que essa classe main, ela deve declarar, né, um método chamado random_request, que recebe por parâmetro, ali, né, ele até diz que recebe por parâmetro o i e o context, né? Então, a gente tem que fazer esses override aqui da classe principal. Então, vamos fazer um implement methods, dar um ok aqui, e ele vai criar o método novamente para a gente, com esse @override, porque ele está, né, sobrescrevendo lá o que está vindo da interface request handler. Então, a gente pode excluir esse outro método que a gente tinha criado, esse handle request, e manter somente o que ele gerou para a gente. Agora, dessa forma, o nosso método aqui, ele já está recebendo por parâmetro o contexto dessa chamada e também aqui todos os objetos, né, todas as informações que foram passadas na requisição. E agora, se a gente ver também, ele já está retornando algo de um tipo diferente. Ele está retornando um map de string para string. Então, voltando aqui para o Notion, a gente já pode dar um ok nessas etapas que a gente já fez, né? Na construção da nossa primeira função, configurar acesso via HTTP, aprender ali sobre o handler, né? Que lida com a requisição da nossa função e também testar a nossa função. E agora a gente está na etapa de criação da função que vai ser responsável por criar as URLs encurtadas e também a lógica inicial aqui dessa função. Então, vamos voltar lá para o código, certo? E continuar aqui a nossa lógica. O que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui dentro do nosso método handleRequest é extrair as informações que o usuário nos mandar no body da requisição. Porque pensa comigo, o usuário vai ter que mandar para a gente, né, a informação da URL original e o timestamp de quando, né, vai ser expirada essa URL encurtada, que foi o que a gente tinha conversado lá no começo dessa aula, né, que a gente discutiu aqui o que a gente iria receber na nossa aplicação de encurtador de URL, né, que a gente já recebeu o URL original e o timestamp do tempo de expiração. Então, a gente vai ter que extrair isso aqui do body. Onde que a gente vai pegar esse body da requisição? Bom, se vocês observaram, a gente mapeou aqui que esse nosso método handleRequest, ele recebe dois parâmetros. O parâmetro de context e esse parâmetro aqui que o Copilot, né, completou para a gente como string object map. Esse objeto aqui, na verdade, a gente pode nomear ele de input, porque isso aqui é todo o input que nosso método vai receber ali da execução da Lambda. Então, tudo que a Lambda receber de quem acionou ela, né, de quem deu o gatilho nela, ela vai repassar aqui nesse parâmetro que a gente nomeou agora de input. E aí, desse input aqui, a gente vai extrair o body. O body da requisição vai estar contido aqui nesse input. Então, eu vou declarar aqui uma nova variável, que eu vou chamar de body. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer input.get, né, porque isso aqui é um map, então eu posso usar essa função get, para pegar a chave body. Então, eu quero que ele busque por essa chave body aqui nesse input, porque esse input aqui vai conter tudo, né, que tiver sido passado ali na requisição. E aí, aqui na frente desse input, eu vou fazer um casting, né, para o tipo string.
porque isso aqui pode ou não ser algo string, né? Então a gente tem que castear, né? Fazer o casting, transformar para o tipo string para que eu consiga salvar na variável body aqui que tem o tipo string. Eu poderia fazer também o toString, acredito eu aqui, que ele não ia reclamar, ia deixar eu fazer dessa forma também. Então são duas formas, né, da gente fazer o casting para o tipo string, para transformar o que vier aqui de dentro do body em uma string. Ah, Fê, mas o body não vai ser uma string, ele vai ser um objeto, vai ter o campo lá da URL original e o campo do timestamp. Não, beleza, isso aqui pode ser um objeto, só que tudo aqui foi transformado para uma string e depois a gente vai mapear nessa string ali para o formato do objeto que a gente quer. E é justamente o que a gente vai fazer agora, a gente vai deserializar, né, esse body para obter os valores que o usuário nos mandou. Então a gente vai fazer um try-catch aqui. Por que eu vou fazer um try-catch? Porque pode ser que esses campos venham, como pode ser que não, né? Pode ser que eu receba uma requisição de outro cliente, né, que acabe me mandando um valor errado, um campo ali com mistyping, né, errando o nome do campo, alguma coisa assim. Então a gente tem que fazer aqui um try-catch na hora de fazer essa deserialização para evitar que a nossa aplicação quebre, que aconteça um crash, né? Então vamos fazer um try-catch aqui porque não é certo que essa string a gente vai conseguir transformar exatamente no que a gente quer, né? Em cima desse nosso try-catch, a gente vai declarar uma variável aqui que vai ser do tipo map e vai ser um map de string para string, certo? E chave valor, né? A chave é uma string e o valor é uma string também. E a gente vai chamar de body map. E o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir a esse body map o objectMapper.readValue, passando o body, né, o body que a gente extraiu lá do input, e a map class, para ele conseguir transformar esse body num map, né, nesse formato de objeto chave valor, né? Tem uma chave do tipo string e um valor do tipo string. Ele vai tentar fazer esse mapeamento. Só que esse objectMapper é uma dependência que a gente ainda não adicionou na nossa classe. Então, a gente vai ter que vir aqui na nossa classe e colocar um private final objectMapper receber, né, um new objectMapper. E esse objectMapper é uma classe que a gente vai importar de uma biblioteca que é chamada de Jackson. Então, a gente vai ter que adicionar essa biblioteca lá no nosso .xml, porque por enquanto a gente está aqui só com o Lombok e com as dependências da AWS. Então, aqui embaixo do Lombok, eu vou adicionar uma nova dependência, que é essa dependência, né, do Jackson Core, que vai permitir que a gente faça essa deserialização usando o objeto objectMapper. Então, a gente vai importar aqui essa biblioteca, né, Jackson Core. Artifact ID é o Jackson Data Bind, na versão 2.12.3. Vamos dar um reload aqui com o nosso Maven. Se não aparecer o botão para vocês, vocês já sabem que é só abrir aqui na lateral direita do IntelliJ, clicar aqui no botão reload para ele dar um reload aqui do .xml e baixar as dependências. E agora, voltando lá para a nossa classe main, a gente deve conseguir importar aqui esse objectMapper da biblioteca Jackson. Ele já sugere aqui para a gente, beleza. Fizemos o import, agora a gente já tem aqui o objeto, né, disponível, o objeto objectMapper para a gente usar ali no momento da deserialização. Mas ele está dando um erro, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, unhandle exception, né? Que essa operação aqui que a gente está fazendo de tentar transformar uma string nesse tipo aqui de map, só que pode lançar uma exceção, por aquele motivo que eu mencionei para vocês, né? Que o body pode não ser do tipo que a gente está esperando. E isso aqui vai lançar uma exceção, e a gente tem que capturar essa exceção. Então, aqui, eu vou capturar a exceção de JSON Processing Exception. Então, aqui a gente vai chamar de, né, um JSON Processing Exception. Eu vou chamar aqui de Exception. E eu tenho que importar essa JSON Processing Exception lá de dentro do pacote do Jackson. Ou eu posso aqui somente também colocar uma exceção genérica. Então, eu posso capturar aqui qualquer exceção, não necessariamente essa. Então, se ocorrer qualquer outro problema, eu vou capturar também. É uma solução também, eu vou deixar assim. E aí, o que eu vou fazer aqui é jogar uma new runtime exception, certo? Então, fazer um throw new runtime exception e eu vou dizer que deu um erro na hora de fazer o parsing do JSON, né? Na hora de fazer o parsing do body para transformar num JSON. Isso aqui, essa runtime exception, vai fazer com que a minha lambda lá depois, né, a nossa função serverless, ela transforme isso daqui numa resposta de 500, né, no internal server error, certo? Então, a gente lançar essa exceção vai fazer com que depois ele mapeie lá para aquele erro de internal server error.
certo? Qualquer exceção, na verdade, vai ser mapeada para aquele internal server error. E aí, vamos continuar aqui embaixo. Então, se a gente conseguir passar para essa próxima linha, quer dizer que não teve nenhum problema ao deserializar o nosso body, né? A gente conseguiu fazer essa deserialização. Então, eu já posso extrair os campos lá do body. Então, eu vou ter um campo aqui, que vai ser uma string, que é a minha original URL. E aí, para eu obter ela, eu vou fazer um bodymap.get original URL, né? Que vai ser o campo lá, mesmo no JSON que o usuário vai ter me mandado. Então, para vocês conseguirem visualizar, eu vou explicar isso aqui, né? A requisição, ela vai chegar nesse formato. A gente vai ter o objeto input, que vai conter tudo que diz respeito à requisição. Então, vou ter aqui o objeto input, certo? E esse objeto input, ele é um objeto nesse formato aqui, ó. Ele tem o body, e aí tem um objeto dentro do body. Ele tem os headers, e aí tem o objeto dos headers. E por aí vai, tá? Então, esse input chega nesse formato aqui pra gente. É esse formato aqui, ó, de um map, né, com chave no formato string, chave, e valor no formato de objeto. Beleza. Aí, o que a gente fez? A gente foi lá e extraiu desse input somente o body. Então, a gente pegou só esse valor. Então, agora, vamos nos concentrar só nesse valor aqui. Então, a gente pegou e extraiu somente esse valor. Certo? Só que esse valor estava como um objeto, né? Então, quando a gente extraiu ele, que ó, ele estava mapeado como objeto, ele veio assim. Aí a gente transformou ele numa string. Então, a gente fez aqui um toString, certo? Transformamos ele numa string. Então, esse valor aqui, body, né? Essa variável body contém esse valor aqui, tá bem? Aí, continuando aqui embaixo, o que a gente fez? A gente fez uma deserialização disso daqui. Então, a gente tentou transformar essa string aqui num map, certo? Num map desse formato. Um formato onde eu tenho uma chave, que é uma string, e um valor, que é uma string. Que foi isso aqui que a gente tentou fazer. Caso tivesse algum problema para fazer essa deserialização, esse parsing, a gente lançava a exceção. Se não, a gente está salvando aqui nesse nosso body map, certo? E aí, agora, aqui embaixo, a gente vai extrair do nosso body map o valor, né, ali dos campos. Então, a nossa original URL. E, além disso, a gente vai extrair também o expiration time. E vamos fazer aqui um body.get expiration time. Por enquanto, o que a gente vai fazer é isso. Então, a gente já pode ir lá voltar no Notion e dar um OK, né? A gente configurou o projeto, recebemos a requisição, parseamos e extraímos os dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui nessa função para a gente somente um valor de um UID. Então, a gente vai gerar aqui um UID aleatório, que por enquanto, né, vamos fingir aqui que é o UID que diz respeito à URL encurtada. Mas aí, na próxima aula, a gente vai continuar a lógica aqui para terminar essa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um UID. Como é que a gente vai gerar esse UID? Bom, eu vou usar aqui a própria classe UID do Java. Então, a gente vai chamar aqui de short URL code, né? Vamos chamar de o nosso código curto aqui, que vai identificar a nossa URL, né? E aí, a gente vai usar aqui a classe UID, que vem dentro do Java Útil. Pode importar aqui, né? E chamar o UID.random_UID, que vai gerar um UID randômico pra gente, e transformar numa string, né? Transformar isso aqui numa string, que senão isso aqui, o tipo disso seria o tipo UID. E eu vou cortar essa string para conter somente 8 caracteres, né? Eu fiz uma substring aqui para ser um código curto mesmo. E então, o que a gente vai fazer? Vamos montar um objeto de resposta. Então, aqui, eu vou criar um map, certo? Que vai ser do tipo string, então, chave e valor como a chave e o valor sendo strings. Eu vou chamar de response. E aqui a gente cria um new hashmap, que vem de dentro do Java Útil. E eu vou fazer response.put, botando aqui o valor code, sei lá, né, o código, como sendo o meu short URL code. E aí, aqui embaixo, nós vamos retornar esse objeto response, né, esse map aqui que a gente acabou de criar. O nosso response contendo aqui o código, né, da URL, que por enquanto é só para a gente ver se está funcionando a lógica aqui de extrair, né, as informações do body e retornar o UID aqui gerado, certo? Só que antes da gente gerar o nosso pacote final, né, gerar o nosso .jar e criar a nossa função nova lá na AWS, a gente vai ter que mudar algumas coisinhas no nosso .xml. Eu já vou mostrar para vocês. Então, abrindo aqui o .xml, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar o nosso compiler source e o nosso compiler target, que a gente já viu anteriormente que dá erro, né? Então, a gente tem que colocar aqui com a versão 17, né, para ser compatível lá
com o runtime que está executando na nossa função. E além disso, a gente vai ter que adicionar uma nova chave de configuração aqui no nosso PUM.xml, que vai ser a chave de build. Por quê? Antes, né, na outra função que a gente estava mexendo, a gente criou somente uma função hello world que retornava uma string. E a gente não estava usando nenhuma biblioteca externa. Então, a gente não estava usando a biblioteca da AWS, né, o SDK da AWS, não estava usando a biblioteca aqui do Jackson, né? A gente não estava usando nada de biblioteca externa. Agora a gente está usando, né? A gente adicionou aqui dependências externas, a gente pediu para o Maven baixar para nós. E quando a gente for gerar o nosso arquivo .jar, o nosso pacote final aqui do Java, a gente precisa incluir o código-fonte dessas bibliotecas, certo? Então, principalmente aqui da biblioteca do Lombok e do Jackson, porque algumas bibliotecas, aí depois na próxima aula eu mostro certinho para vocês como é que isso funciona, né? A gente vai olhar ali mais a fundo sobre o SDK da AWS, mas algumas bibliotecas da AWS, né, alguns SDKs, a Lambda ali no ambiente de execução já vai ter acesso, né? Porque ele fornece isso para nós, ele fornece o SDK. Então, se a gente estiver criando por exemplo, uma função com Node, a gente consegue usar uns métodos que vêm dentro do SDK sem necessariamente precisar instalar aquilo com o NPM, né? Sem precisar gerar um pack.json e tal. Isso porque ali no ambiente de execução da função já está disponível para nós. Só que outras bibliotecas terceiras, como por exemplo o Lombok, aqui o próprio Jackson, não estão disponíveis. Então a gente precisa empacotar isso junto no nosso build final, né, no nosso .jar. E a gente vai ter que indicar para o Maven que a gente quer que ele faça isso, né? A gente vai precisar indicar para ele que a gente quer que no build final ele adicione o código-fonte das bibliotecas, tá? Então aqui embaixo aqui da chave de dependências, a gente vai adicionar essa chave de build, que o próprio Copilot aqui já está querendo completar, né? Então a gente vai adicionar essa chave de build, e aí dentro de build a gente vai colocar plugins, e aí a gente vai usar um plugin específico, que é o plugin do Maven Shade Plugin, certo? E aqui a gente vai pedir para ele executar na fase de package. Então, execution na phase de package, né? Então, quando a gente roda o comando package, certo? Com o objetivo aqui de fazer o shade. E a configuração de gerar um PUM reduzido, a gente coloca como falsa. A gente não precisa do PUM reduzido agora, né? O PUM.xml. E aqui, deixa eu só ver o que ele está reclamando, que o elemento build não está fechado. Então, a gente adiciona aqui a chave para fechar o build, né? Aqui, só o fecha build aqui. Perfeito. E aí a gente já pode atualizar aqui o Maven, então clicar no botãozinho de reload, para ele gerar aqui com a versão 17, né, e verificar todas as atualizações que a gente fez aqui no PUM.xml. E aí a gente pode vir aqui agora no terminal e rodar Maven clean package, né, para ele gerar o pacote aqui pra gente, certo? Pronto o pacote gerado, então a gente teoricamente já tem o código-fonte aqui da nossa função, certo? E agora a gente vai voltar lá para a AWS e vamos criar uma nova função Lambda. A gente não vai usar essa mesma função Hello World Java, a gente vai criar uma nova aqui. Então vamos colocar criar função. O nome da nossa função vai ser, por exemplo, generate shortener URL, né? Gera a URL encurtada. Vamos ao ambiente de execução como Java 17, e aqui nas configurações adicionais só a gente vai colocar para habilitar a URL da função e deixar aqui como known, certo? Não vai ter nenhuma autenticação por enquanto. Beleza, vamos criar essa nossa nova função. E aqui costuma ser bem rapidinho, então a gente pode esperar ele criar aqui para a gente. E aí, né, assim que ele criar, o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui o nosso código-fonte, então fazer o upload do nosso arquivo jar, e create URL lambda, aqui o nosso arquivo jar, que foi gerado agora. Beleza. E a gente vai precisar mudar ali o nosso handler padrão também. Então, a gente vai precisar mudar aqui o manipulador, né? Esse manipulador, para quem ainda não entendeu, é assim, ó, quando a nossa função for trigada, quando o gatilho acionar a execução dessa nossa função lambda, ela, né, precisa saber quais das classes Java que contém aqui nesse pacote ela deve chamar, né? Qual é o método de entrada? Para quem conhece, para quem já mexeu com Spring,
né, com Spring, sabe que no Spring a gente tem uma classe principal, que é a classe de entrada da aplicação, e nessa classe principal a gente tem um método main, né, que é o método acionado pelo Spring para iniciar uma aplicação Spring. Aqui é como se fosse a mesma coisa, a gente vai ter um método que vai ser o método de entrada, porque eu poderia facilmente ter outras classes aqui dentro do meu package, certo? Ter outras classes aqui que vão representar, por exemplo, meus DTOs, alguma lógica, algum service, alguma coisa assim. Eu poderia ter essas outras classes, mas eu preciso indicar para a Lambda qual é a classe que ela deve acionar. E é através desse manipulador. Por padrão, ele aciona a classe hello, chamando o método handleRequest. E a classe hello está dentro do package example. Só que não é mais o nosso caso, né? A gente mudou isso. Então, aqui, no nosso código, a gente criou um novo package. A gente criou o package com.rocketcity.createURLShortener. E o nome da nossa classe agora é main. Então, a gente vai precisar atualizar isso daqui. Então, a gente vai editar aqui. Deixa eu tirar o zoom. E aí, aqui o nosso pacote vai ser com.rocketcity. Aí, deixa eu até copiar lá para não pegar errado, né? createURLShortener. E o nome da nossa classe aqui é main. E o método continua sendo o método handleRequest, que ó, é o nosso método, certo? Então, handleRequest. Vamos salvar. E aí, vamos testar a execução dessa nossa função. Tá tudo certo, teoricamente. Vamos testar. Primeiro, a gente vai testar chamando a URL pelo navegador, certo? A gente vai mandar uma requisição aqui pelo navegador mesmo. Só que vocês já devem estar imaginando que isso pode ocasionar um erro. Por quê? Porque quando a gente acessa a URL aqui direto pelo navegador, a gente está fazendo uma requisição do tipo GET, né? O nosso navegador, ele dispara uma requisição do tipo GET. E numa requisição do tipo GET, eu não mando nenhum body. Só que lembra aqui que o nosso código está tentando extrair um body e está tentando fazer um mapeamento desse body, né, para um map aqui de string para string. E se ele não conseguir, ele vai lançar essa exceção aqui. Então, teoricamente, o nosso código ele é para dar erro quando a gente abrir direto pelo navegador. Se a gente vier aqui, ó, a gente já está vendo que está dando internal server error. O ponto agora é a gente saber se esse erro está acontecendo pela causa que a gente previu ou se é outro problema. Então, agora a gente entra aqui na aba Monitor, né, que a gente já sabe usar, e entra aqui no Visualizar Logs do CloudWatch. Vamos clicar aqui, certo? Vamos abrir os strings de log aqui da nossa função, só vai ter um, né, que a gente acabou de criar ela. E aí vai ter o log aqui do que aconteceu. E se a gente ver aqui, ó, ele está lançando cannot invoke object.toString because return value of java.to.map.get object is null. E aí está dando um null pointer exception. Perfeito, é isso, exatamente isso que tinha que acontecer. Por quê? Porque aqui, quando a gente tentou fazer um input.get pegando body, ele já lançou um null pointer exception, né? Não existe esse body ali na requisição, tá vazio. Então, teoricamente, era esse erro que era para dar mesmo. Mas, para a gente ter certeza que a nossa função está funcionando, a gente vai copiar a URL dela e aí vamos disparar uma requisição pelo Insomnia, porque lá pelo Insomnia a gente consegue, né, enviar um body e ver se ela vai estar se comportando como a gente queria. Então, eu vou abrir aqui o Insomnia, certo? Já montei o body aqui pra gente. Vou colar o URL da nossa função. E aqui eu estou mandando um original URL e expiration time. Então, a gente vai mandar aqui a requisição e vamos ver o que a gente vai receber. Ó, perfeito, recebemos um código, né, um code, e aqui um código aleatório que depois vai representar, né, o código ali da nossa URL encurtada. Então, teoricamente, está funcionando. Eu vou fazer só mais um teste. Eu vou tentar tirar aqui desse meu body, eu vou tentar mandar um body vazio, né, para ver o que vai acontecer. Mandar um body vazio. Ele continua gerando o code. Por que ele continua gerando o code? Porque como eu mandei um body vazio, ele conseguiu fazer a transformação, né? Ele transformou num map, só que acabou sendo um map vazio. Então, sem problemas. O problema mesmo é só quando a gente manda um body que não tem nada, né? Um body que não tem nenhum objeto. Deixa eu tentar mandar assim para ver o que acontece. Ele dá um internal server error. Se eu mando uma string aqui, ele também dá internal server error. Mas se eu mando qualquer objeto, ele passa, né? Se eu tentar mandar aqui, por exemplo, um name, e aqui, teste, ele passa. Então, perfeito, está funcionando como a gente previu. Ele tenta mapear para um map, quando ele consegue, ele continua de boa, quando ele não consegue, ele lança a exceção.
Aí vocês podem estar perguntando, mas a gente tentou extrair aqui o original URL e expiration time. Beleza, a gente tentou extrair. Só que a gente não fez nada com esse valor. Então, se ele tentou extrair e retornou null, ele não estourou nenhum null pointer exception, porque a gente não tentou manipular esse valor ainda, então tá tudo certo. Depois, quando a gente for manipular esses valores, aí sim que ele vai lançar uma exceção se isso aqui for null, né? Que aí a gente vai ter que fazer todo o tratamento certinho da resposta. Mas, por enquanto, pelo que a gente tentou fazer, que era só extrair os valores, né? Tá tudo certo, ele tá passando. Ele só manda o internal server error quando chega um valor aqui no body que não é um objeto, que ele não consegue mapear aqui para o nosso map de chave-valor, né? De string, tendo uma chave string e um valor sendo string também. Então, perfeito, terminamos a nossa primeira aula e a gente pode ir lá no Notion agora, né? Dar o ok aqui, que a gente já completou a criação da nossa função e a lógica inicial para gerar as URLs encurtadas. Parabéns por ter finalizado essa aula e agora que você concluiu a primeira etapa do nosso curso. Eu quero que você entre lá na comunidade do Discord e compartilhe com a galera que você já finalizou. E aproveite esse momento também para tirar suas dúvidas e ajudar os outros devs que estejam assistindo a mesma aula e passando pelos mesmos problemas que você. Eu te garanto que isso vai te ajudar a evoluir muito além do código e pode te trazer conexões muito valiosas para o seu futuro e para a sua carreira. E lembrando que todas as informações e os links úteis do nosso curso estão no guia que você recebeu por e-mail e que para concorrer aos nossos prêmios exclusivos e os sorteios, você precisa fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Esses são os avisos de hoje e até amanhã na próxima aula.